Uma mulher foi atropelada e morta após o motorista de um caminhão dar a ré e não perceber a presença da vítima. Sobre esse caso, eu converso ao vivo com o Ricardo Lima, que vai trazer detalhes acerca dessa fatalidade. Hein, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Isis. Boa noite a todos. A tarde da segunda-feira começou de forma trágica para uma família lá de Caucaia, viu? É a família dessa jovem que, lamentavelmente, foi alvo desse acidente trágico e muito pouco provável. A história que a gente vai contar para vocês agora é da Raquel do Nascimento da Silva, de apenas 21 anos. Ela é moradora lá da região onde esse acidente aconteceu, lá na zona rural do município de Caucaia, no quilômetro 20 da BR-222, já quase 100 metros da marcação do quilômetro 21. Ela estava voltando do trabalho, ela trabalha numa empresa que fica do lado direito de quem vai no sentido capital interior e tinha a pretensão de atravessar a rodovia como faz todo dia no início da tarde para ir em casa almoçar e depois retornar ao trabalho. Ela estava com a bicicleta parada sobre a bicicleta e olhando nesse sentido, que é de onde vêm os veículos, naturalmente. Até porque é via única, a BR-222 ela é duplicada e tem uma proteção lá de metal, conhecida como guarda-reio, né, que faz essa separação das duas vias. Então ela só tinha preocupação com os carros que vinham desse sentido que nós estamos falando. Só que um caminhão parou um pouco mais à frente, porque o motorista viu que havia um restaurante e ele queria voltar de ré, já que não dava para fazer retorno, para poder almoçar nesse restaurante. Enquanto ele se aproximava em manobra de marcha ré, a mulher não percebeu, ela olhando somente nesse sentido. Por isso que eu estou insistindo em falar do sentido dos carros. E aí o veículo se aproximou. O motorista não a viu pelos retrovisores e ela foi esmagada pelo caminhão que estava inclusive carregado. O veículo que tem placas do município de Pacajus, que estava transitando no sentido capital interior, e quando o motorista fez essa manobra de ré para estacionar o mais próximo possível do restaurante, acabou passando por cima da jovem e ele só percebeu quando ouviu um grito. Ela teve a cabeça esmagada pelo caminhão e teve morte imediata. A bicicleta também ficou embaixo do veículo, uma cena muito forte que a gente não pode, inclusive, divulgar sem distorcer essas imagens diante dessa situação em que ficou essa vítima. A menina jovem ainda, completou recentemente 21 anos, trabalhadora, os familiares bastante assustados com o que viram, né, inconsolados com aquela situação, porque muitos ali a ficha ainda sequer tinha caído. A Raquel trabalhava lá, tinha muitos amigos, trabalhava numa empresa que é inclusive multinacional, que fica ali naquela região de Caucaia, e lamentavelmente ela não resistiu aos ferimentos. O motorista, quando percebeu, puxou o veículo, mas já era tarde demais. Ele permaneceu no local, acionou equipes de socorro, acionou também a Polícia Rodoviária Federal, que foi ao local e, após constatar a morte da vítima, né, acionou também uma equipe de perícia. Aí a Polícia Rodoviária Federal faz um boletim de acidente de trânsito e encaminha agora para a Polícia Civil lá de Caucaia, a Delegacia Metropolitana. A perícia forense também vai emitir um laudo pericial com base nos levantamentos que foram apurados no local, também vai encaminhar para a delegacia, que vai dar prosseguimento às investigações. Por enquanto, como o motorista cumpriu com todas as obrigações para situações como essa, ele sequer foi conduzido à delegacia, apenas a documentação dele foi coletada lá, dados de telefone, contato pessoal, para que ele possa posteriormente ser convidado a depor diante dessa situação, que eu nem sei como é que o delegado vai classificar, né? Se é homicídio culposo, atropelamento culposo, lesão corporal culposa, depende muito de algumas nuances que estão presas à lei e que o delegado vai ter que olhar direitinho na hora de fechar esse inquérito policial. Mas, infelizmente, o pior disso tudo mesmo foi a morte dessa jovem que, de uma forma muito repentina, saiu de casa para trabalhar e, infelizmente, vai retornar em um caixão. Trágico, né, Isis? Ave Maria, Ricardo, demais. 21 anos, cheio de vida, cheio de sonhos.
né, de planos, muito a viver, muito a ser feliz ainda, mas vai entender, né? Eu sempre escuto que a morte só quer uma desculpa. E vendo situações como essa, eu levo a crer que realmente essa frase faz sentido. A morte só quer uma desculpa. E cabe a nós prestar atenção, né, ficar atento quando for, principalmente em locais onde existem veículos de grande porte. Tem a questão do ponto cego, não tinha como esse cidadão adivinhar que essa menina estava atrás, sem conseguir visualizar, porque nenhum motorista entra no carro sem olhar para os retrovisores. E ainda mais um veículo de grande porte como esse, ter uma pessoa atrás, a pessoa fica uma formiguinha diante da grandiosidade que é um veículo como esse que você está vendo nas imagens. Então, realmente uma fatalidade. E aqui, Ricardo, os nossos sinceros sentimentos a essa família e força para esse cidadão trabalhador que, com certeza, saiu para trabalhar com intuito nenhum de fazer o mal a ninguém e, infelizmente, acabou se envolvendo nesse grave acidente que terminou com a morte dessa menina de 21 anos. Obrigada, Ricardo. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar